Borketov, Raberim, Hakol, Becede, como é que vocês vão? Tudo bem? Desde já um Shabbat Shalom para vocês, tá? Estamos aqui na sexta-feira com essa última parte, então é véspera de Shabbat, então aquela correria, como eu digo para vocês, tá? Estamos também à véspera do Ano Novo Judaico, do Rosh Chodesh, tá? Então, sem mais delongas, vamos ler aqui a nossa última, sétima parte dessa Parashá Hashavua de Nitzavim vai ler, tá? Estamos aqui no Perek 31, capítulo 31, vamos fazer a leitura aqui do Passuque 20 em diante, tá? O versículo 20 em diante. Então, só pegar a sua Bíblia aí e nos acompanhar aqui, tá? Livro de Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 20. Vou ler aqui em hebraico o primeiro versículo, já continuamos aqui no português. Então, diz assim, ó. Que avienu el hadamah. Ashenisbatila avotav, tá? Quando eu trouxer vocês para a terra que eu jurei dar a quem? Aos seus pais, tá? Lá avotav, dar aos seus pais. O que? Zavat, halav, udevash. Uma terra que ela, no caso, ela mana halav e udevash, ela mana leite e mel. Aí continua. Veahal, vocês vão comer. Vesavá, vocês vão se saciar, tá? E Vedashen, ou seja, vocês vão engordar, tá? O que vai acontecer? O Faná el Elohim Arechim Vavadum. Vocês vão se afastar, tá? E vão servir a outros deuses, tá? Continuando aqui. Veniatsuni, vocês vão me desprezar, tá? Verrefer, vocês vão quebrar etberit, vocês vão me desprezar e vão quebrar o que? A minha aliança, o meu pacto com vocês, tá? Tradução aqui, como eu sempre falo, palavra por palavra, literal, tá? Então fica meio assim, mas na tradução livre ficaria assim. Então, quando eu trouxer vocês para a terra que eu jurei dar aos seus pais, uma terra que emana leite e mel, ali vocês vão comer, vocês vão se saciar, vocês vão engordar, só que vocês vão se afastar procurando outros deuses, tá? Para servir a eles. Ali vocês vão me desprezar e quebrar o meu pacto. Tradução mais livre aqui desse primeiro versículo, tá? Dando continuidade aqui, eu vou fazer a leitura do versículo 21. A gente já voltamos para esse versículo aqui que eu quero chamar a atenção para vocês por uma palavrinha chave aqui, tá? O versículo 21 diz assim, ó. O que acontecerá é que quando inúmeras desgraças e infortúnios acontecerem a eles, esta canção falará a eles como uma testemunha, pois ela não será esquecida pelas bocas de suas crianças, pois eu conheço a inclinação deles que eles realizam hoje, antes de eu trazê-los para a terra que eu jurei dar-lhes, tá? Deixa eu só tirar o som aqui do celular para não atrapalhar. Esses dois primeiros versículos aqui, eles já nos chamam a atenção muito importante, tá? Uma atenção assim para nós analisarmos bem. Duas coisas que acontecem muito, sabe, na nossa vida, eu falo assim, quando a pessoa ela começa a conhecer Deris Hashem, conhecer o caminho de Deus, tá? São duas coisas interessantes que acontecem. Diz assim, ó, Deus fala, quando eles chegarem nessa terra, uma terra que produz leite e mel, uma terra abundante. Aí Deus vem e fala assim, vocês vão comer, vocês vão se satisfazer, vocês vão engordar. Quando vocês fizerem isso, então vocês vão começar a buscar outros deuses para servi-los. Olha só que interessante. Nós começamos na sexta porção, Deus chamando Moshe e Yehoshua ali na tenda da reunião, né? Para falar com eles sobre o que iria acontecer com o Am Israel, o povo de Israel, quando eles adentrassem a terra de Canaã, quando eles se estabelecessem, tá? Eu quero que preste bem atenção nisso aqui. Durante 7 anos, Yehoshua, junto com o povo judeu, eles lutaram ali com os povos da terra, e durante mais 7 anos eles tiveram que fazer a divisão das terras ali para cada tribo, tá? Então foram 14 anos. Isso que Deus está falando vai se suceder após os 14 anos, após a morte de Yehoshua. É muito interessante prestar bem atenção nisso. Só que eu estava falando com vocês aqui. É natural, pessoal, é natural que nós, quando estamos bem,
quando nós temos o que comer, quando nós estamos saciados, quando nós estamos, como um versículo diz aqui, nós engordamos, quando não digo no literal, eu digo quando você está farto, tá? É natural que você se esqueça daquele que lhe proveu tudo isso. É que você vê o que Deus faz para você, você vê de onde Deus tira, você vê o que Deus traz para você, o que Deus sustenta você na sua vida. Quando você está bem, quando você está totalmente saciado, você simplesmente despreza a Deus, tá? Só que esse desprezo, meus amigos, não é simplesmente um desprezo assim de falar, eu não acredito mais em Deus, eu virei ateu. Não é esse desprezo. Eu estou falando simplesmente que você se volta para si, para suas preocupações e necessidades, você esquece de fazer aquilo que agrada a Deus, guardar os seus mandamentos, tá? E Deus vem falar isso aqui para Israel, não é a primeira vez que Deus fala isso com o povo de Deus. Eu já havia falado lá atrás também, que eles iriam estar saciados, então ia estar numa boa terra. E o que ia acontecer? Quando eles estivessem bem, sossegado, com as suas casas ali, tudo, sua família, eles iriam começar a buscar outros deuses. A necessidade do ser humano aqui de buscar sentido ou alguma coisa na vida, ela é muito grande. Tá? E daqui você entende que Deus, a presença de Deus na nossa vida, ela é constante através do quê? Dos seus mandamentos. Tá? Todas as mitzvot de Hashem, todas as mitzvot, né, no plural, todos os mandamentos de Deus, faz com que nós vivemos dia a dia com Ele. Não é aquela ideia que nós tínhamos lá atrás de que eu tenho que sentir a sua presença e tudo, eu tenho que buscar a sua presença. Só que isso se confunde com sensações emocionais, tá? E você sabe que a emoção ela é algo totalmente passageiro, ela não consegue se firmar. Você tem que estar sempre tendo algo ali para poder dar aquele engajamento, então aquilo acaba por cessar. Torá, judaísmo não, já falei, é você na sua vida com Deus. Se você abraça, por isso que fala, se você abraça os mandamentos de Deus, você tem uma vida constante com Deus. Você acorda, você agradece a Deus. Você vai no banheiro, você agradece a Deus. Você vai fazer a Netilat Yadayim, você vai fazer a lavagem das mãos. Você vai comer, você agradece a Deus. Para o homem ele vai usar um kippah, vai estar com a barba, vai ter os tzitzit, tem todo o comportamento. Então você está numa vida constante com Deus. Já lá atrás, quando não, você simplesmente tem aquele contato com Deus quando você estava no templo lá. No demais, como eu sempre falo aqui, no demais da sua semana é aquela correria, o trabalho, tal, tudo, e você não tem aquele combustível que você tem lá dentro. No judaísmo é o contrário. Então você tem dentro da sua própria vida. A sinagoga é uma parte, é tanto chamada a sinagoga, um lugar onde vai se fazer tefilá. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tá? Mas por que você está dizendo isso, Amaury? Porque aqui está a grande diferença. Se você deixa de andar com Deus, fazer os seus mandamentos, você vai achar que tudo aquilo que você tem é por força e mérito seu. Quando você estiver saciado de si, tal tudo, você vai fazer o quê? Vai buscar outros deuses. E eu tenho bem claro aqui, como diz o hebraico, diz assim, vadum. Você vai servir ele. Você quer alguma coisa, você precisa dar algo para você continuar ali, achar aquela necessidade, porque você abandonou os mandamentos de Deus. Eu não sei onde vocês entenderam do que eu estou querendo chegar. Você só serve a Deus verdadeiramente se você guarda os seus preceitos. Deus não é um ser emocional, como eu vivo falando aqui nos meus vídeos. Deus não está preocupado com a sua emoção. Tá? Deus está preocupado com as nossas ações e as nossas atitudes. Deus já falou várias vezes, quando vocês me abandonarem, procurando servir os próprios vossos desejos, desejos dos vossos corações,
tá? Toda essa anseio, toda essa, ela não passa de algo que vem de você, porque quando nós praticamos a vontade verdadeiramente de Deus, nós andamos consciente para fazer aquilo que Deus nos ordena, tá? Então, dando continuidade aqui. Tudo isso vai fazer com que o povo de Israel vá abandonar o pacto de Deus, eles vão encontrar comodidade e vão abandonar o pacto de Deus. Aí Deus fala, o que acontecerá que quando inúmeras desgraças e infortúnios acontecerem a eles, esta canção falará a eles como uma testemunha, pois ela não será esquecida pela boca de suas crianças, pois eu conheço a inclinação deles que eles realizam hoje, antes de eu trazê-los para a terra que eu jurei a dar-lhes. Então, esse versículo fala da Razino, que é a canção que vai ser a próxima paraxá da próxima semana, tá? E é interessante nós observarmos aqui que Deus fala que ela vai ser uma testemunha contra eles, tá? Porque ela vai ser lembrada pelos seus filhos. Isso aqui nós vamos entender quando nós estivermos lendo a paraxá de Razino, tá? Porque se eu for me estender aqui, nós vamos entrar lá na paraxá, mas vamos pegar aqui literal, tá? Então ela vai ser uma testemunha contra o próprio povo judeu de que Deus havia avisado eles já sobre tudo isso que eles iriam fazer, que eles iriam chegar na terra, iam se afastar de Hashem, tá? Deus ia trazer sobre eles todo aquilo que eles mesmos, vamos dizer assim, eles mesmos procuraram, tá? 22. Naquele dia Moshe escreveu esta canção e a ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Yehoshua, filho de Nun, dizendo, seja forte e corajoso, pois você trará os filhos de Israel para a terra que eu jurei a eles, e eu estarei com você. Então, quando Moshe acabou de escrever as palavras dessa Torá até o final em um rolo, então nós entendemos aqui. Vem Moshe, escreveu a canção, ele falou naquele mesmo dia, no seu último dia de vida, falou para todo Israel, como nós vamos ler na próxima paraxá. Ele vem e chama Josué, tá? Diz para ele ser forte, ficar corajoso. Por quê? Porque imagine você está com uma pessoa, ela vai te passar um cargo agora de uma empresa, vamos pegar assim, e fala para você, ó, essa empresa aqui ela não vai muito longe. Imagina você ouvir isso. Agora você imagine Josué ali recebendo o povo e recebendo essa mensagem de Deus, falar, esse povo vai entrar na terra de Canaã, vocês vão conquistar, tal, tudo. Depois da sua morte, Josué, eles vão desandar. Aí você para e pensa assim, tá, então por que eu vou fazer isso? Você se coloque no lugar de Josué. Tá? Eu já falei isso numa paraxá bem lá no começo. Que Deus ele não julga você pelo aquilo que vai acontecer no futuro. Porque que lógica que teria você ser julgado por algo que você não fez ainda? Sabe por quê? Porque Deus acredita em você, acredita em mim, que nós podemos e nós temos a capacidade de mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes. Tá? Lembra-se de Ismael, como diz, a mãe deixou o filho para morrer, veio o malar, deu para ele água ali, deu comida para ele, mas aí você, como nós comentamos lá, mas tá, Ismael ia vir toda a descendência que iria lutar contra Israel até os dias de hoje. Deus não poderia ter deixado aquele, não, Deus não vai julgar por um futuro distante, ele vai julgar naquela hora, aquela hora que aquela criança estava sedenta, estava com fome, estava para morrer, a sua mãe ali em tristeza abandonou o filho para não ver a morte. Deus vai julgar você no dia de hoje. Deus vai julgar pelas suas ações. Então aqui na situação que Yehoshua estava, Deus não ia falar. Yehoshua não poderia agora simplesmente, né, Josué pegar e falar, vou abandonar tudo isso aí. Não, Deus falou para eles. Porém agora, durante esses 7 anos, esses 14 anos, vocês vão andar nos meus caminhos. Tá? E o versículo 24 então diz assim, que quando Moshe acabou de escrever todas as palavras dessa Torá até o final em um rolo, ou seja, Moisés terminou aqui o livro de Devarim. Ele escreveu até a sua morte, muitos comentaristas dizem, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais na frente também, você vê que Moisés escreveu até a sua própria morte. Tá?
Moshe ordenou aos levitas que carregavam a arca do pacto de Deus, dizendo: peguem este rolo da Torá e coloquem-no ao lado da arca do pacto de Hashem, seu Deus. E ele estará ali como uma testemunha, tá? Toda a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, é uma testemunha de Deus, tá? Pois eu conheço seu espírito de rebeldia e sua teimosia. Vejam, se mesmo enquanto eu ainda vivo com vocês hoje, vocês se rebelaram contra Deus, certamente vocês o farão depois da minha morte. Ou seja, toda a Torá é uma testemunha a favor ou contra o povo judeu. Isso é você que decide. Se vocês andarem e fazerem o que está escrito aqui, praticarem meus mandamentos, todas as sortes de coisas boas vão vir sobre vocês. Se não, vocês vão me abandonar, vocês vão seguir o mesmo caminho dos outros povos, vocês vão adorar e se inclinar perante seus deuses, vocês vão passar as mesmas situações que eles, porque o Deus deles nada é. Então Moshe vem e fala que vai servir como testemunho contra aquela geração, porque ele sabe que quanto ele ainda estava vivo, eles se rebelaram contra Deus, quanto mais quando na sua morte. Reúnam para mim todos os anciões de suas tribos e seus oficiais, e eu falarei essas palavras da canção de Razino, né? Em seus ouvidos, eu conclamarei céus e terra como testemunha contra eles. Nós já falamos porque Moisés, né, chama céus e terra como testemunha, tá? Isso aqui nós já falamos no comecinho dessa paraxá, então não vou me adentrar aqui. Só para bem rápido. Céus e terra são coisas eternas, então eles sempre estarão vendo o povo judeu e serão as suas testemunhas. Moisés falou, que Deus falou, se vocês andarem nos meus caminhos, vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem, se não, né? Nós já sabemos o que iria acontecer. Só para nós terminarmos aqui. Pois eu sei que depois da minha morte vocês certamente se corromperão e se afastarão do caminho que eu ordenei a vocês. Infortúnios inevitavelmente cairão sobre vocês no final, porque vocês fizeram mal aos olhos de Deus, provocando a sua ira por causa dos seus atos. Por causa dos seus atos. Abandonar os caminhos de Deus, começar na idolatria, vai fazer tudo aquilo que Deus falou para não fazer. Vai falar, não assassina, não minta, não adultera, não cobiça, não diga falso testemunho. Tudo isso vocês vão fazer se vocês adorarem esses seus deuses, porque esses deuses não têm padrão moral e ético, tá? Isso aqui é um assunto muito profundo, qualquer dia a gente entra sobre essa questão. O que é Deus? O que é servir a Deus? O que não é servir a Deus? Vamos pegar aqui características simples do que a Torá nos traz, do que é um serviço para Deus e o que não é um serviço para Deus. O que acontece quando você serve a Deus de verdade e quando você não serve. Versículo 30, só para nós terminarmos. Então Moshe falou as palavras da seguinte canção nos ouvidos de toda a congregação de Israel, até elas serem completas. Tá? E aqui nós terminamos, porque a próxima paraxá é justamente essa canção, que é um testemunho ali para o povo judeu. Amigos, então nós chegamos ao final aqui, tá? Eu não vou me estender muito, na verdade. Já me estendi demais ali na introdução, tá? Quero deixar uma coisa bem clara aqui para todos nós, que você que já nos acompanha, tá? Desde lá do começo eu tive um propósito nesse canal, tá? Que era trazer o próprio nome do canal, Conhecendo a Torá, tá? Por que eu digo isso? Porque do decorrer de todo o meu ano da minha vida, enquanto eu estava lá no tempo da ignorância, isso aqui era totalmente interpretado, a Torá era totalmente interpretada erroneamente. Durante todo o meu caminho lá atrás, eu ouvi sobre a Torá, ouvi sobre o que eles chamam de Velho Testamento, totalmente errado. Aí eu trouxe esse canal justamente para desmistificar isso, trazer a interpretação correta dentro do texto original pelos próprio povo judeu, pelo próprio povo que escreveu, pela própria letra, pelo próprio povo que foi escolhido por Deus, a interpretação correta do texto. Para não se criar, né, o que se cria até o dia de hoje, adulterações de turpação da palavra de Deus, tá? Meus amigos, fiquem com Deus. Tá, nós só temos mais 2 paraxá. Semana que vem nós temos aí, como eu falei, Rosh Hashanah.
tá? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa festa, tá bom? E entendemos aqui que Moisés, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, que o povo judeu iria fazer ali, ainda Moisés vem e fala para Josué: seja forte, seja firme, porque Deus vai entrar com vocês. Deus vai dar os inimigos da terra nas suas mãos, porque Deus tem um propósito com o povo judeu, tá? E esse propósito ele vem se estendendo até o dia de hoje, quando Deus fala que eles voltariam para ele. Mashiach se revelaria e todas as nações iriam ver. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus mais uma vez, Todrabá, tá? Muito obrigado. Você que é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o conteúdo para que alcance mais pessoas, que elas possam conhecer a interpretação correta aqui do texto da Torá, tá bom? Então, meus amigos, fiquem com Deus, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá sobre a sua vida, sobre a nossa vida, é o que eu desejo da parte de Deus, tá? Que Mashiach se revele ainda hoje, que esse Shabat possa ser passado na presença de Mashiach, onde ele vai revelar a mais passagens ocultas da Torá, vai construir o terceiro Beit HaMikdash, o serviço a Deus correto vai voltar, todas as nações se voltarão para o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, tá bom? Todarabá, fiquem com Deus, desde já um Shabbat Shalom, tá? Se Deus quiser, voltamos aqui no domingo com a primeira parte da Parashá Hazino. Se Mashiach voltar, ele mesmo vai nos trazer a mensagem dentro da Parashá de Hazino. Todarabá, amigos. Shabbat Shalom mais uma vez e Lehi Traot. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.